Uma das razões porque há necessidade de se receber o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, para que a pessoa seja definida na sua vida. Ela tenha uma definição, ela tenha um caráter, ela tenha uma postura, um comportamento definido, determinado. Porque se ela é definida interiormente, com a presença do Espírito Santo, então ela também será definida no seu comportamento exterior. Ela vai saber o que quer, ela vai definir o que quer, e ela não vai ficar naquela indecisão, naquela incerteza que tem destruído tanta gente, que tem feito tanta gente fracassada. Você sabe que a indefinição na fé faz a pessoa ser indefinida nas suas atitudes, indefinida nas suas decisões, indefinida se casa, se não casa, se compra, se não compra, se vende, se não vende, indefinida se vai ou se fica, indefinida se vai fazer o curso A, B ou C. Não, minha amiga, meu amigo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem uma definição, ela já é determinada. Eu me lembro que eu fazia o vestibular, o pré-vestibular, mas eu era indefinido, eu não sabia o que eu queria. Ora eu queria ser engenheiro, ora eu queria ser matemático, ora eu queria ser, enfim, médico. Eu estava assim, totalmente desorientado. Sabe um barco sem uma direção? Assim era eu. E muitos jovens também têm vivido esse inferno. O inferno da indecisão, o inferno que não sabe se vai para o norte, se vai para o sul, para o leste, para o oeste. Não tem uma definição. Essa é a situação mais terrível que o ser humano se encontra, porque ele tem que definir o futuro no presente. E se o presente é indefinido, o futuro, claro que será indefinido também. É ou não é? Minha amiga, meu amigo, o Espírito do Senhor Jesus não vem sobre nós para que nós falemos em línguas estranhas. Não é para isso. Esse não é o objetivo. O Espírito Santo vem para que a gente tenha o pensamento de Deus, para que a gente tenha o caráter de Deus, para que a gente tenha a atitude de Deus, para que a gente viva uma vida em comunhão com Deus, para que a gente seja determinado, que a gente tenha uma ideia, uma fixação, um objetivo, e não fiquemos perdidos em meio a tantas ofertas que o mundo se nos oferece. A verdade é que o Espírito Santo não deixa a gente ficar naquele gaguejando, sabe? Você conversa com uma pessoa, vem cá, você quer isso ou não quer? A pessoa fica assim, quando ela começa a gaguejar é porque é uma pessoa indecisa. Mesmo o pastor, se o pastor começa a gaguejar é porque ele não sabe o que quer falar. Assim são as pessoas. O vendedor, se começar a gaguejar para mim, eu saio fora. Eu não tenho paciência para ouvir, não. Eu saio fora. Eu não aguento, pô. Eu quero decisão. As pessoas têm que saber decidir, saber o que querem. Jesus disse assim: seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. É verdade. Quando a pessoa fica naquele chove não molha, aí fica difícil, fica muito difícil para ela resistir o mal. Fica muito difícil para ela vencer o mal, vencer as suas guerras do dia a dia. Quantas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus e vivem assim? São pessoas
que vivem balançando, igual o bêbado. Você já viu o bêbado? O bêbado tropeça num pé, o pé direito ele bota no lado do esquerdo, o pé esquerdo ele bota no lado direito, ele anda cambaleando, ele anda todo mole, ele anda para um lado, para o outro, quase caindo, de repente ele dá uma vinada assim para a direita e vai até o chão, depois ele volta e volta para a esquerda. Assim é a pessoa indecisa. Imagine você tomar a decisão assim. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento que dizem assim, ô bispo, o senhor sabe o que o senhor está falando comigo? Como é que o senhor sabe do meu problema? Eu sei do seu problema. Eu não sei do seu problema. O Espírito Santo, obviamente, está focando você, está tocando em você, para que você tome uma decisão, para que você seja sim, sim, não, não, para que você saia de cima do muro. Político é assim, sabia? Os políticos são assim, os políticos são verdadeiras babas de quiabo. Escorrega para um lado, escorrega para o outro. Sabe como é que é, né? São como camaleões. Você sabe que o camaleão, quando está na grama, ele fica verde. Quando ele está na madeira, ele fica marrom. A cor do ambiente é a cor que ele assume. Por quê? Porque é camaleão. Assim são muitas pessoas que não são definidas. São pessoas que vivem de indefinição. E assim muitas se casam. Muitas pessoas se casam na emoção. Quando pensa, bom, vou vestir o vestido de noiva, eu vou ter a minha casa, a minha família, elas se fortalecem emocionalmente e tomam a decisão. Mas depois, quando pensam nos problemas, mas eu vou ter que lavar, vou ter que cozinhar, eu vou ter que cuidar da casa, e de repente vou ter que trabalhar fora, aí começa. Então, é um problema. Quantas pessoas casam na indecisão? E é óbvio que o casamento se torna um inferno. Ele só dura quando termina a lua de mel. Depois da lua de mel vem a lua de fel. Por quê? Por causa da indecisão. Por causa da indefinição da própria fé. Por isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Ter uma experiência com o Espírito Santo. Ter um encontro pessoal com Ele, digamos assim. Jesus chama isso de novo nascimento, ou nascido do Espírito. Para que você possa ser uma pessoa definida, e não uma pessoa meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a pessoa é indefinida na fé, ela não sabe qual é a vontade de Deus, para que então possa perseverar no seu objetivo. Mas quando a pessoa é de Deus, tem o Espírito de Deus, ela ouve a voz da fé, porque o Espírito Santo, ele fala através da fé, ele orienta através da fé, e não deixa ninguém ser indeciso, não deixa ninguém ficar naquela situação de indecisão, de incerteza. Ora, minha amiga, meu amigo, em tudo na vida se depende disso, da decisão, da determinação. Porque se você não é definido na sua vida interior, você não será definido na sua vida exterior. Se você for indefinido no seu interior, você será indefinido no seu exterior. A pessoa indefinida é como o jogador. O jogador não sabe qual o número que vai dar. Então ele fica tentando no 1, 2, no 3, no 4, tenta no cavalo, tenta no leão, no jacaré. Finalmente dá burro na cabeça. Aí já era. Então, amiga e amigo, você que me ouve, precisa ser definida, definido. E essa definição só acontece quando você busca e recebe o Espírito de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela sabe para onde vai, o que quer. Ela não vive na base do entusiasmo. Ela não vive na base da fé alheia.
ela tem luz própria, como o sol. Você sabe que o sol tem luz própria. O sol não depende de energia de ninguém, ele tem energia própria. Já a lua não, a lua depende da luz do sol. A lua é maravilhosa, mas não tem energia nenhuma, não tem nada. Assim são muitas pessoas. São maravilhosas, mas não tem nada, são vazias, são ocas. Às vezes, por fora é uma beleza, é uma suntuosidade, mas dentro não tem nada. É vazia, é oca. Por fora, às vezes, é aquele garotão forte, musculoso, bonito, com olhos claros e tal. É uma pintura de figura. Ou uma pintura, se é mulher, de mulher. Tem o corpo perfeito, tudo nos seus devidos lugares, mas por dentro é oca, como a lua, tem nada, vazia. Assim são as pessoas indecisas. Quando a pessoa é indecisa, ela é como a lua. Quando a pessoa é definida, é como o sol. E isso depende de cada um. Poxa, então, bispo, como que depende de mim para ser assim definido? Depende porque, lembra que Jesus disse no último dia da festa dos judeus, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você quer ser definido, você tem que ter sede, você tem que buscar, você tem que correr atrás. Quer dizer, isso é uma decisão pessoal, não é? O que eu posso fazer por você? A não ser orar, eu não posso fazer mais nada. Mas a atitude é sua. Cada um tem que tomar a sua própria atitude. E fé é ação, fé é atitude. Então, minha amiga, meu amigo, eis aí a razão porque a necessidade de se receber o Espírito Santo. E se você quer receber o Espírito Santo, então, quarta-feira é o dia, por exemplo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, quarta-feira é o dia, à noite nós temos uma reunião especial para você buscar e receber. Para você receber, você tem que buscar. É ou não é? Você tem que buscar. Domingo também, pela manhã, saia da sua masmorra e faça alguma coisa por si mesmo. Agora nós vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, absolutamente convictos de que Tu estás ouvindo as nossas palavras, vendo a nossa situação. Tu és o glorioso de Israel, o poderoso de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel, o Deus de Gideão, o Deus de Moisés, o Deus de Josué. Tu és o Deus de coisas grandes, enormes, portentosas, extraordinárias. Por quê? Porque o Senhor é Deus, é soberano, é o único digno de toda glória, louvor e honra. Mais ninguém nesse mundo, por maior que seja o seu nome, por mais feitos que tenha feito neste mundo, é digno de qualquer honra ou glória, porque só o Senhor é Deus. E Deus é aquele que é glorificado, que é exaltado, que é adorado. Portanto, nós chegamos diante de Ti, ó Altíssimo, com os nossos problemas, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas situações, cada um com a sua situação, cada um com o seu problema, cada um vivendo a sua dificuldade, cada um lutando a sua luta, a sua guerra. Mas, neste momento, nós juntamos a nossa fé. Nós unimos a nossa fé em Ti para Te pedir misericórdia, para Te pedir compaixão, para Te pedir atenção, para Te pedir a manifestação do Teu poder. Agora mesmo, meu Pai, há pessoas desesperadas, pessoas desorientadas, caídas, prostradas, pessoas que estão
vivendo os últimos momentos da vida. Então, estende a tua mão nesse momento, meu Pai, para resgatá-las, para salvá-las, para libertá-las, para transformar a vida de todos os que ouvem e participam desta oração. Meu Senhor, estende a tua mão para tocar, para livrar, para abençoar, para prosperar, para dar uma vida diferenciada da vida dos outros. Eu te peço, Espírito Santo, e todos nós concordamos, dizendo amém e graças a Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Quando você está na fé, você está no Espírito, você não está com medo, você não tem medo, você não tem dúvida, você não fica aflita, você não fica ansiosa, você não fica preocupada, você vai em frente, porque você está na fé. Mas quando você não está na fé, você está na dúvida. Então, com a dúvida, então há medo, há aqueles pensamentos negativos, há preocupações. Você sabe que Jó disse em uma ocasião, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, por que ele temeu? Porque ele não estava na fé naquele momento. Então ele temeu. Porque ele temeu, o poder do mal veio sobre ele. Quando a gente está na fé, a gente não teme o mal, porque a gente sabe que vai enfrentá-lo e vamos conquistá-lo, vamos vencê-lo. Agora, quando a gente não está na fé, é claro que a gente vai estar no prejuízo, a gente vai perder. Então, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, nesse instante, ou você está na fé ou você não está na fé. Se você está na fé, você entende a minha linguagem, porque a minha linguagem é a linguagem da fé, é a linguagem do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que fala comigo, fala com você. Agora, se você não está na fé, você não entende o que eu falo e muito menos consegue vencer os seus problemas, vencer a si próprio, por exemplo. Então, nós temos que investir na fé. Investir a vida na fé. Porque nada é mais glorioso, poderoso, mais frutífero, mais rico do que o dom da fé que o Espírito Santo nos dá. Jesus é o autor da fé, é o consumador da fé. Então a fé é a base, é o fundamento da vida. Assim como uma casa que precisa das sapatas, dos fundamentos para ser erguida, um edifício também é a mesma coisa, assim também é a vida. Quando nós temos uma base sólida de fé, então nossa vida, mesmo enfrentando os maiores desafios, nós vamos vencer. E eu posso falar isso para você. Eu sou testemunha disso. Você que me ouve, você sabe quantas pessoas que comeram na mão da mídia, a mídia marrom, comeram na mão dessa gente que me odeia e ficaram, não é? As pessoas ficaram com ódio contra mim sem me conhecer. Me odiaram sem me conhecer. Por quê? Porque beberam daquilo que a mídia marrom, romana, lhes deu. E aí o que aconteceu? Ficaram com ódio de mim.
Ora, eu enfrentei, eu tenho enfrentado todo o ódio desse mundo, todo o preconceito, tudo. Mas eu continuo vivo e estarei vivo. Os meus inimigos, aqueles que me odeiam, os meus adversários que me odiavam, a maioria dele está morta. Então, por que Deus me preservou? Porque eu sou sortudo? O que aconteceu comigo é que eu absorvi, eu bebi da palavra viva de Deus, e essa palavra me deu fé, me fundamentou, me estruturou para então enfrentar o ódio do mundo e vencê-lo. Jesus disse: no mundo sereis odiados, no mundo sereis perseguidos, no mundo sereis afligidos. De fato, mas o mundo não nos vence. Duvido. Nem o diabo, nem o mundo, nada nesse mundo pode nos vencer enquanto estivermos ouvindo e praticando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.